Olá, alunos e alunas de Literatura Brasileira 1, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos estudar o arcadismo. Vocês até agora estão estudando Barroco e já estão dando uma lida no arcadismo, principalmente nas liras do Tomás Antônio Gonzaga, esse poeta árcade mineiro. E nessa videoaula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa estética do arcadismo, que se contrapõe bastante à estética do barroco. É totalmente diferente do barroco. E seria esse período da literatura brasileira, em que a literatura brasileira já está mais concreta, a civilização brasileira, mesmo enquanto colônia, já está mais coesa, e aí a gente, de acordo com o que a gente estudou sobre a questão das diferenças entre manifestações literárias e literatura, pela perspectiva do Antônio Cândido, a gente já percebe que o arcadismo ele já entra nesse conceito de sistema literário, então já está mais coesa, e é um movimento que já vem dando esse gás para depois surgir o romantismo, que seria essa primeira escola de verdade, digamos assim, nessa visão do Antônio Cândido, na literatura brasileira. E o arcadismo ele é bastante diferente do barroco, como eu falei há pouco, justamente pela sua estética, que vem trazendo todo esse ideal renascentista, né? O que seria esse ideal renascentista? Seria um ideal muito influenciado pelos clássicos gregos e latinos. Então, a ideia do arcadismo ela é bastante influenciada por essa tendência classicista mesmo. Tanto que o arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, né? Seria um novo classicismo. Então, vem pegando justamente essa onda mais centrada nos valores antropocêntricos, nesses valores do Renascimento, que são valores humanistas e de tendência classicista, ou seja, de imitação dos clássicos, e tem toda uma estética muito inspirada em um tempo antigo, um tempo bastante diferente do tempo em que é escrito esse arcadismo, principalmente o arcadismo brasileiro, que vai se influenciar pela Arcádia lusitana, ou seja, o arcadismo português, esse movimento da Arcádia lusitana no século XVIII. E esse movimento da Arcádia lusitana em Portugal, ele é bastante influenciado por essa literatura grega e alguns ideais gregos latinos e ideais clássicos e formas clássicas. Então, o arcadismo brasileiro, que tem seu nascimento em Minas Gerais, né, nesse período colonial do Brasil, o Brasil ainda é colônia de Portugal, então a literatura tem essa dependência ainda da literatura da metrópole, a literatura que se faz na Europa, como a gente já discutiu sobre isso. E o arcadismo vai trazer essa inspiração neoclássica para o Brasil, que tem uma paisagem totalmente diferente dessa ideia neoclássica, né? Um país tropical e nesse período colonial, nesse caos que é a colônia. E aí em Minas, a gente está nesse ciclo aí das minas de ouro, ou seja, o Brasil está nesse período colonial em que são exploradas as minas em Minas Gerais,
E aí esses autores que são bastante influenciados por essa Arcádia lusitana vão criar o arcadismo. Então o arcadismo basicamente é esse movimento de virada, né, para o século XVIII. A gente tem lá 600 e 700 como períodos da literatura muito influenciados pelo barroco, e aí a gente parte para o arcadismo, que traz mais forte essa tendência, essa coisa clássica, neoclássica, e esses ideais mais centrados no homem, no humanismo e nas coisas todas que vieram com o Renascimento. Então eu trago aqui essa frase do Alfredo Bose, na História Concisa da Literatura, em que ele diz que nessa viragem, ou seja, nessa passagem de tempo aí, em que está aquela tensão do barroco entre valores teocêntricos e antropocêntricos, lá em 600, 700, para essa viragem jamais depois do Renascimento, século XVIII, que se imprima mais a razão, o humanismo. Então, nessa viragem prefiguram-se as tendências estéticas do arcadismo, com a busca do natural e do simples e a adoção de esquemas rítmicos mais graciosos, entendendo-se por graça uma forma específica e menor de beleza. Então, enquanto o barroco era aquela coisa exagerada, muitas vezes considerada mau gosto, até os árcades vão falar que o barroco era uma estética de mau gosto, por causa do seu exagero, das suas formas rebuscadas, aquele desequilíbrio todo do barroco, dá-se lugar para o arcadismo com essa ideia mais de simplicidade, de graça, de beleza, de leveza, que é o ideal todo de uma burguesia intelectual, culta, que está surgindo aí no século XVIII, que vai se contrapor a essa nobreza exuberante e exagerada que cultivava o barroco. Então, essa burguesia intelectual que surge no século XVIII, na Europa principalmente, ela se contrapõe a esse ideal da nobreza, essa nobreza que gostava de ostentar, e junto com o clero ostentava, e por isso gostava tanto do barroco, com as suas tensões, a sua exuberância, o seu exagero e o seu cultismo, né? Sempre muito engenho, muito uma estética muito que primava muito o exagero de formas, tanto na forma de falar, de dizer, nessa coisa do cultismo, como também exagero das formas plásticas, né? Como a gente vê nas igrejas e na arte barroca. Então o arcadismo já traz no século XVIII essa ideia que vem com essa burguesia intelectual, essa nova classe que vai surgindo na sociedade, e esse arcadismo ele é mais voltado ao intelecto, e esse intelecto é voltado às coisas simples e coisas naturais do homem. Então, são muito inspirados por Rousseau. Então, essa ideia da relação do homem com a natureza, então voltar à natureza para entender mais sobre si mesmo, sobre o humano, e essa ideia de bom selvagem, que é do Rousseau, e que vai influenciar depois também o romantismo. Então, o arcadismo seria essa viragem para essa coisa mais simples, em contraponto ao exagero do barroco. Então a gente tem aqui já esses primeiros contrapontos, diferenças. Então é interessante pensar o arcadismo nessa diferença com o barroco,
porque eles são totalmente opostos. Então, enquanto o barroco tinha esse engenho, essa vontade de ser culto, de ser exagerado, de demonstrar riqueza, de demonstrar apuro nas suas formas, na sua estética, o arcadismo não, ele busca mais simplicidade. Não acha que para ser inteligente, culto, é necessário dessas formas rebuscadas, essa agudeza do barroco, que está também naquelas ideias de antíteses e paradoxos, né? Essas tensões entre fé, pecado, que são coisas muito do barroco, entre Deus e o diabo. O arcadismo já não tem mais essas tensões, eles buscam um equilíbrio, então, leveza. Enquanto o barroco tem esse exagero de formas, o arcadismo ele vai buscar toda a leveza e a simplicidade de um tempo bucólico, um tempo ligado à natureza, ao campo, essa vida de estar em meio às coisas simples, essa vida mais campestre, e que dialoga um pouco, se a gente pensar a paisagem de Minas Gerais, ainda com aquele traço tanto do barroco de suas igrejas, mas também com aquela natureza em volta, aqueles espaços mais interioranos, que dão essa ideia do bucólico, do bucolismo, que é estar mais perto dessa vida do interior, essa vida do campo, essa vida dos pastores, essa vida campestre. Enquanto o barroco tem em suas formas essas tensões, contrastes, né? Claro, escuro, fé, pecado, Deus, diabo, o arcadismo não trata disso, é mais regular. Suas formas poéticas, por exemplo, são mais regulares, menos cheias de rebuscamento, de engenho, são mais claras, tanto que vocês vão perceber na lira de Tomás Antônio Gonzaga essa coisa mais simples, uma linguagem mais clara mesmo, mais racional. Então essas são oposições interessantes para a gente pensar o arcadismo, essa oposição com o barroco. Então, principais características: a influência da tradição clássica, como eu falei, por isso o termo Arcádia. E aí a gente tem esse novo classicismo, então, inspirado nesse modo de observar a natureza e também na imitação dos textos clássicos, gregos e latinos. Como eu falei, também esse encontro com a natureza, dos afetos comuns do homem, inspirado por Rousseau, com a ideia do bom selvagem. Então, essa ligação novamente do homem com a natureza, o homem que estava desligado dessa natureza, do que é selvagem mesmo, do que é próprio enquanto corpo, ele estava afastado na ideia teocêntrica da alma, que era mais importante, ou seja, da fé, do que era ligado ao divino. E aí, com o Renascimento, ele vai se ligar a esses valores antropocêntricos, que são mais ligados à ideia do homem, seu meio, ou seja, tudo que é terrestre, tudo que é palpável, tudo que é da natureza mesmo, do que vimos. Então, esse encontro do homem com a natureza é próprio dessa ideia do arcadismo. Tanto que a gente vai ver nas liras do Tomás Antônio Gonzaga justamente essa ligação, né? E essa relação. O poeta vira um pastor que está lá observando a natureza, os animais, e as sensações próprias do homem, sem nenhuma interferência do plano da fé, do divino. E essa crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Como falei, o barroco seria mais essa estética dessa nobreza, desses reis e rainhas que gostavam de um exagero,
de ostentação e também do clero, e o arcadismo traz o nascimento dessa burguesia, de uma burguesia culta, mais ligada ao intelecto e a pensar sobre o homem e sobre coisas mais racionais, menos ligadas a Deus. Então, essas principais características do arcadismo. Então, a gente tem aqui um texto do conteúdo da disciplina, que é interessante para a gente pensar, do professor Aldo de Lima. No arcadismo, o ser humano e o seu habitat, a natureza, concebida como um locus amenus, serão os grandes protagonistas de uma poesia predominantemente bucólica, amorosa, protagonizada por pastores sempre dispostos por declarar seu amor às suas pastoras, a exemplo de Tomás Antônio Gonzaga, o pastor Liceu, para sua musa pastora Marília. Então, Tomás Antônio Gonzaga, esse principal autor do arcadismo, ele traz essa ideia, né? Ele vira o pastor, a figura do Liceu, que canta seu amor em meio à natureza, esse espaço bucólico e campestre, que dá essa ideia justamente locus amenus, né? Um lugar ameno, longe de toda a confusão da cidade. E ele canta sua poesia, seu amor para Marília, que seria sua musa, sua pastora. Então eles saem desse ambiente confuso e caótico da cidade para um lugar ameno, idílico, criado, que seria a própria Arcádia, para pensar de outra forma a vida, pensar as coisas simples da vida. Então, essa ilustração desse lugar ameno é a ideia toda do arcadismo. Então, a gente até pode dar uma lidinha aqui numa lira, essa lira 42, do Tomás Antônio Gonzaga, que está aí no texto, do conteúdo de vocês. Então, um cinto ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas os seus amores, na companhia de ser passava alegre o dia. Em tom de graça alternamante, manda Marília, que toque e cante. Pega na lira sem que a tempere, a voz levanta e as cordas férreas. Com os doces pontos a mão atina e a voz iguala a voz divina. Ela, que teve de rir-se a ideia, nem move os olhos de assombro cheio. Então Cupido, aparecendo a bela fala, assim dizendo, do teu amado, a lira fias, só porque dele zombando rias, quando num peito assento faço, do peito subo a língua e braço. Nem crês que outro estilo tome, sendo eu mestre, a ação teu nome. Então essa lira 42, do Tomás Antônio Gonzaga, em seu livro Marília de Dirceu, a gente vê aí justamente essa recriação de um espaço ameno, né, que seria esse locus ameno, um lugar ameno, um lugar idealizado que dá essa ideia de bucolismo e de uma vida no campo, campestre. O bucolismo, esse termo, refere justamente a uma vida no campo, uma vida campestre. E aí, em meio a essa natureza, com essas rosas, esses brancos lírios, Liceu passava o dia cantando suas liras e seu amor nesse lugar ameno para Marília. Então essa é a ideia principal do arcadismo, recriar esse espaço ameno, né? Voltando aqui, então a gente tem esses principais termos que são usados para definir o arcadismo, né? Já que eles se inspiravam tanto nos clássicos gregos e latinos, a gente tem aqui alguns termos em latim que representam bem a ideia do arcadismo, né? O fugere urbe,
que é fugir da cidade. Então, todos esses lírios, esses poemas vão dar essa recriação de um espaço que é longe da cidade, e é um espaço que é totalmente diferente da cidade, porque é um locus amoenus, é um lugar ameno, não é um lugar caótico, é um lugar em meio à natureza, onde é possível ver a vida passar e onde é possível aproveitar o dia, o carpe diem, aproveitar a vida sem problemas, sem frustrações e de uma forma simples. Então, é a recriação de um ambiente em que seria a vida do pastor, né? Esse pastor que só vai fazer cuidar dos animais, cuidar do seu amor, cantar e cuidar da natureza. Então, eles recriam esse espaço que seria a própria Arcádia, né? Então, aqui nesse texto do Afrânio Coutinho dá essa ideia do que seria essa Arcádia, né? O mito da Arcádia faz parte do complexo mítico de regiões de sonho, produtos do idealismo renascentista, terras de utopia e cidades do sol. A Arcádia é uma região ideal e fictícia, de extrema beleza, de onde foram expulsas as paixões perturbadoras, refúgio maravilhoso e feliz das ideias e do deleite espiritual. Essa região ideal situava-se no campo, em plena natureza pura, por isso o tema da Arcádia sempre esteve ligado à literatura pastoril e bucólica. E ao denominarem-se pastores, os árcades significavam muito bem seu anelo fantástico de evasão para um paraíso campestre, traduzindo seu sentimento numa poesia ingênua e idílica de inspiração e motivação pastorais, e situando-se fora de sua condição real. Então eles recriam esse mito da Arcádia em seus poemas, em suas liras, que seria uma região, um lugar fictício, que é ideal, porque é um lugar ameno, né, como o termo sugere, o locus amenus, e em que há uma natureza pura, bucólica, e onde se pode fugir da cidade, um lugar de sonho, um paraíso campestre, um lugar idílico, e onde é possível sair dessa condição da cidade, que seria a condição real, para esse lugar do sonho. Então, a Arcádia é o lugar do sonho. E aí as liras e os poemas do arcadismo reproduzem esse lugar, cheio de simplicidade, de bucolismo, de natureza, onde o homem pode simplesmente viver sua paixão. E é isso que os árcades recriam em suas obras, principalmente no que a gente observou aqui nessa lira do Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos principais autores do arcadismo, né? Então, as imagens que a gente percebe aqui é desse pastor que está nesse sítio ameno. Sítio também significa lugar, cheio de rosas, brancos lírios, cantando seus amores. Odisseu passava alegre o dia, ou seja, em seu carpe diem, aproveitando o dia, cantando para Marília a sua lira. E aqui a gente vê a inspiração clássica no Cupido, né? O deus do amor. E esse é o tema principal do arcadismo, que tem nesses autores seus principais representantes, né? Cláudio Manuel da Costa. E interessante desses autores é que muitos participaram da Inconfidência Mineira, né? Eles estão ligados a esses ideais humanistas e clássicos. Eles participaram, principalmente o Alvarenga Peixoto, que acabou morrendo porque foi preso por ter participado da Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa também, mas ele se suicidou na cadeia e não se sabe exatamente se foi suicídio ou não.
enquanto Tomás Antônio Gonzaga ele foi degradado, foi mandado para Moçambique e depois voltou para Portugal e de lá passou o resto da sua vida. Então esses são os principais personagens, principais autores dessa escola literária, que foi o arcadismo, que se deu principalmente em Minas Gerais, né? Por isso que se chama também os Árcades Mineiros. E foram influenciados principalmente pela Arcádia Lusitana, né? O movimento do arcadismo em Portugal. Muitos eram filhos de portugueses, né? O Cláudio Mandela Costa. O Tomás Antônio Gonzaga era português e morou muito tempo no Brasil. E muitos também estudaram em Portugal, então por isso trazem essa influência da Arcádia Lusitana, esse movimento do arcadismo em Portugal. Então, basicamente, o movimento do arcadismo, que se dá no século XVIII, traz essa ideia de se contrapor totalmente ao barroco, à estética barroca, e os ideais que o barroco traz em seus elementos, né, esses ideais mais ligados ao teocentrismo, essa tensão entre os valores teocêntricos e antropocêntricos. Então, os valores do arcadismo são mais próximos a essa ideia do renascimento, né, que vai ter um homem como centro de todas as coisas, vai ter o humanismo, o classicismo, essas tendências mais próximas a pensar o humano e o homem em suas relações com o meio, com a sociedade. E nessa volta aos valores clássicos, que depois vão ser também absorvidos pelos românticos, que vão criar um outro movimento, mas que também traz, pelo menos em seus princípios, essa ideia desse reencontro com a natureza. Então, basicamente é isso, e eu espero que vocês tenham compreendido. E a gente volta a conversar no fórum, nas webconferências, enfim, no AVA. Tchau!